Bem-vindo ao canal Mônica Ribeiro Artesanato. O vídeo de hoje eu vou reciclar esse galão de plástico. Esse daqui é de Cândida. Eu só tirei o rótulo. Agora eu venho com um estilete e vou cortar. Vou separar essa parte de cima. O mais chatinho é fazer esse primeiro furo, mas depois é bem tranquilo pra gente cortar. Só segura firme, tá? Para você não correr o risco de machucar a sua mão. Fazendo o corte até separar toda essa parte de cima, eu vou usar somente essa parte de baixo. Venho com um pedaço de lixa e agora eu vou lixar essa parte onde a gente fez o corte, tá? Para tirar qualquer rebarba, qualquer pontinha áspera que fica, pode dar uma boa lixada. Se ficou até alguma rebarba alta, é só você ir tirando com o próprio estilete. Lixo também todo o meu pote aqui plástico para ele ficar áspero, tirar esse brilho do plástico. Vou usar a massinha de biscuit, eu uso a massa de biscuit comprada, tirei um pedacinho da massa e agora eu vou sovando, apertando ela aqui na mão para ela ficar macia, como todo mundo que trabalha com biscuit já sabe. Então, aperta bem, vai amassando até ficar bem macia. Vou usar a forminha de silicone, essa forminha já está disponível na lojinha do canal. Então, sovei a massa, tiro um pedacinho, eu vou enrolando, ó, fazendo um rolinho com a própria mão, que eu acho mais fácil para encaixar ela aqui na forminha, mas cada um faz da forma que achar melhor. Vou usar esse buraquinho maior da forma, que vai formar cordãozinhos de bolinha, como se fosse pérolas. Então, aqui agora é só preencher toda a forminha, ajeitar a massa. E vou agora desenformar, é bem fácil e tranquilo de fazer. Só aqui você puxa com um pouquinho de cuidado. E olha que gracinha que vai ficar o nosso cordão de biscuit. Eu vou repetir esse processo várias vezes. Terminei de fazer os vários cordãozinhos de bolinha. Agora eu vou colar esses cordões no meu pote plástico. Não esperei secar, tá? Foi o tempo de fazer os cordões, eu já vou usar. Para colar, escolhi a cola branca da Gliarte, que é a cola para artesanato. Com a ajuda de um pincel, eu vou passando a cola aqui na parte de cima do pote. Pode dar uma caprichada na cola para o biscuit colar bem. Vou passar a cola em volta de todo o pote. Venho com o meu cordão de biscuit e vou colando, encaixando ele aqui, ó, bem na beiradinha do pote. Como a massa de biscuit ainda tá mole, cuidado na hora que você for colar, tá? Para você não apertar muito forte e amassar as bolinhas. Eu prefiro colar com um biscuit mole, que eu acho que ele adere melhor no plástico. Mas se você quiser deixar secar um pouco, também pode, é questão de gosto. Eu vou colar esse cordão de biscuit até completar a volta toda aqui no pote. Aqui faltou um pedacinho só para fechar, então eu corto o meu cordão com a quantidade de bolinhas certinho que eu preciso e faço a emenda. É bem tranquilo e depois de secar não dá para perceber. Terminando de fazer a primeira volta do cordão, eu resolvi colar um segundo cordão. Pro acabamento aqui na parte de cima ficar um pouquinho mais grosso, eu achei que ficou melhor, que vai ficar mais bonito com duas voltinhas do cordão. Terminando de fazer essa segunda volta dos cordões, agora eu vou deixar secando e vou para a segunda parte da decoração aqui do pote. Venho novamente com a massinha de biscuit, vou sovar ela aqui na mão para ficar bem macia. Vou usar também um rolinho para abrir essa massa, esse rolinho é de plástico. Se você não tiver esse rolinho, pode abrir com uma garrafa, que dá certo também. Eu coloquei em cima de uma base aqui forrada com plástico para o biscuit não grudar. Ou se você preferir, pode abrir em cima da pia ou num pedaço de azulejo, de piso que você tiver. Porque se abrir direto na mesa, principalmente em cima de papel, o biscuit gruda.
Vou usar agora esse carimbo de EVA borboleta. Esse carimbo também já tem aqui na lojinha para vender. Eu vou deixar o WhatsApp passando aqui embaixo. Eu tô usando vaselina líquida, peguei um pouquinho no pincel e vou passar aqui no carimbo, pro biscuit não grudar. Se você não tiver a vaselina, pode substituir pelo óleo de cozinha. Agora eu venho aqui no biscuit e vou carimbar. Aperta bem o carimbo para o desenho sair bem perfeito na massa. É só você puxar o carimbo agora, como tá com a vaselina, ele sai bem fácil. E olha a nossa borboleta, que linda! Agora a gente precisa dar o formato da borboleta. Eu tô usando uma faquinha plástica que é pro próprio biscuit. Vocês vão encontrar em lojas que vende material pro biscuit. Ou pode ser uma faquinha velha que você usa para o artesanato, também dá certo, até um palito de dente. É só você ter paciência para agora você ir cortando, fazendo o molde da borboleta, acompanhando o desenho. Terminou de cortar, essas rebarbas que ficou da massa, você vem com a própria mão, ó, arrumando, tá? Colocando pra dentro, ó, amassando essas rebarbas, e ela vai encaixando e vai ficando certinho, ó. Só você vir com cuidado, porque a massinha do biscuit tá mole, para você não deformar o desenho. E olha que graça que ficou a borboletinha. Eu vou deixar ela secar. Só que eu quero que ela seque como se ela estivesse voando, né? Com esse movimento da asinha. Então, eu vou com a própria mão moldando aqui o formato que eu quero, como se ela estivesse voando, e vou dar uma amassadinha aqui no fundo, para depois ficar no formato que eu quero colar, ficar mais fácil. Escolhi também esse carimbo de EVA, que vai formar uma plaquinha, tá escrito Rosa Vintage. Faço o mesmo processo para utilizar, sempre passa a vaselina ou o óleo para você não estragar a massinha de biscuit. Vou carimbar na minha massinha que eu já abri. Essa massa de biscuit você não abre muito fina e também não muito grossa, tá? Mais ou menos 1,5 mm a 2, para não ficar grossa demais e nem muito fina e rasgar. E olha que graça que ficou o nosso carimbo. Faço o mesmo processo também. Venho com a faquinha plástica e vou recortando essa minha plaquinha, essa minha tag, sempre acompanhando o formato, o desenho do carimbo. Terminei de recortar, agora eu vou tirar essa minha tag aqui do plástico, ó. Como ela deu uma grudadinha, eu venho com a ponta da faquinha, ó, e desgrudo. Com o plástico é bem fácil. E vou fazer o mesmo acabamento. Com a própria mão eu venho ajeitando essa massinha. Olha que graça que ficou a plaquinha. Agora eu vou passar cola branca, a mesma cola branca para artesanato. Venho com pincel e dou uma caprichada na cola. Gosto de usar também a cola Bond, que é a cola instantânea, e vou dar alguns pinguinhos para ajudar na colagem. Pego o meu pote, centralizo certinho aonde eu quero que essa plaquinha, que essa tag fique, e vou colar. Pressiona bem e sempre lembrando, cuidado, porque o biscuit está mole, senão você vai amassar a plaquinha. Com um biscuit bem seco, eu deixei secar de um dia para o outro, mas você pode deixar secar aí no mínimo umas 2, 3 horas para trabalhar com ele. Eu prefiro fazer a pintura com ele seco. Vou usar tinta chalk na cor Off-White. Essa tinta chalk é aquela que não precisa de preparo, você usa direto no vidro, plástico ou metal. Todos esses materiais que eu tô usando já tem na minha lojinha aqui do canal, você compra direto comigo. Vou deixar o WhatsApp passando aqui embaixo para quem tiver interesse. Venho com um pincel de cerdas macia e agora eu vou começar a pintar o pote inteiro. Começo a pintura pelo fundo, já subo aqui também para a parte de cima. Vou pintar todo o biscuit também, da mesma forma que eu tô pintando o pote. Eu vou passar uma demão dessa tinta, espero secar, ou se você quiser acelerar a secagem também pode, e venho com uma segunda demão. Se é a primeira vez que você tá aqui no canal, aproveita, já se inscreve nesse botão vermelho que fica aqui embaixo e ativa o sininho
para você receber as notificações de vídeo novo. Eu posto vídeo novo toda semana, tem bastante novidade para você que gosta de artesanato. Terminei de pintar o pote, passei as duas demãos, já secou. Vou usar agora a cor grão torrado, que é um marrom escuro. Vou precisar de um pincel de cerdas dura, esse de cabo amarelo. Pego um pouquinho dessa tinta marrom, trabalho essa tinta aqui no pratinho, tem que ter pouca tinta no pincel. Eu vou fazer uma pátina seca em todo o meu pote. Eu começo pelo fundo, mão leve, vou só passando o pincel. E ele vai formando essa sujeirinha marrom. Como o pote ele também tem alguns relevos, então onde tem o relevo, o marrom vai destacando. Vou fazer essa pátina também aqui na parte de cima, em todo o pote. É só você vir puxando o pincel. Achou que tá com pouca tinta, suja o pincel novamente na tinta e tira o excesso. E volta pro pote e continua fazendo a sua pátina. Alguns lugares pode ser que fique um pouquinho mais sujo, que o marrom fica um pouquinho mais forte, não tem problema, esse efeito que eu quero. Faço essa pátina em cima do meu biscuit. Conforme você vai passando o pincel de marrom, o relevo do biscuit vai se destacando, vai ficando bem bonito, porque as frases, né, vão aparecendo. Passo o pincel de lado aqui na lateral da plaquinha para a tinta marrom pegar e ficar um acabamento perfeito no nosso baldinho, no nosso pote. Faço também o mesmo processo aqui no cordão das pérolas, né? O cordão de bolinha de biscuit. Passo o pincel como se eu estivesse varrendo, limpando para pegar bem o marrom aqui nas pérolazinhas. Para acabamento, passo o pincel também, ó, aqui na parte de cima do pote. Assim você já dá um acabamento no pote e também já suja a parte aqui de cima das pérolazinhas, que às vezes a tinta não pega muito bem. Venho aqui com um pincel e vou passando nesses relevos aqui do baldinho. Esse relevo, né, de alto e baixo, ele vai ficar mais forte, tá? Eu quero que ele destaque. Você vai fazendo esse manchadinho de acordo com o desenho do seu próprio pote, né, do seu baldinho plástico. Aqui eu quero que ele fique mais escuro o marrom, tá? Que destaque. Faço também já o acabamento aqui na parte de baixo do pote, eu venho com o pincel de lado e vou fazendo um manchadinho, né? Já um sombreado aqui nessa parte para dar acabamento. Aqui o pincel tem que estar com bem pouquinha tinta para você não borrar e não fazer uma marcação muito forte. Também já faço o acabamento ó, aqui na parte final do cordão, vou deixando mais escuro, fazendo um sombreado pro acabamento. Faço também esse acabamento, né, de sombreado do manchadinho aqui nessa parte de baixo do pote, sempre com o pincel com pouca tinta. Venho agora com um pincel bem pequenininho, tinta marrom, a mesma que a gente tá usando, ó, e vou passando aqui entre um cordão e outro, porque o pincel grande ele não pegou muito bem. Então, você vem com o pincelzinho menor para ficar bem manchadinho, tá? Tirar esse branco. Vou aproveitando e passando ó, entre uma pérolazinha e outra que a tinta não pegou, para ficar com esse aspecto bem sujinho, né? Como se o nosso pote fosse bem velho. Passo também mais um pouquinho só aqui na beirada do nosso biscuit, da plaquinha, para ficar um marrom mais escuro. Posso passar também ó, em cima da borboletinha, de algumas frases, para ficar mais escuro. E olha como o nosso pote está ficando. Ele fica com acabamento como se fosse, né, um balde, um pote bem velho, né, já meio enferrujado. Fica bem bonito. Eu gosto desse efeito. Vou usar um pincel pituá, pátina metálica na cor ouro velho. Pego um pouquinho dessa pátina, trabalho essa tinta aqui no papel, tá? Eu vou tirar o excesso, eu quero só um pouquinho dessa pátina e vou passar em alguns lugares aqui na plaquinha, na tag de biscuit, tá? Vou destacando um pouquinho a beirada aqui da tag e as palavras rosas vintage e a borboletinha.
Passo também com pincel bem leve aqui no cordão de pérolas que a gente fez, vai ficar bem de leve esse dourado. Passo também em alguns lugares aqui do pote, conforme você olhar, em alguns lugares vai ficar um brilho dourado, mas bem suave. Vou usar também a pátina na cor camaleão, que é um verde lindo, com o mesmo pincel, tá? Eu venho, pego um pouquinho da pátina e vou trabalhar aqui na beirada da tag, porque esse verde vai lembrar um ferrugem e vai dar um brilho diferenciado na plaquinha que vai ficar bem legal. Passo também um pouquinho aqui no cordão das pérolas, bem de leve. E olha como está ficando o nosso baldinho. Eu estou amando. E vocês estão curtindo esse vídeo? Então deixa aqui nos comentários a opinião de vocês. Vou usar agora aquela borboleta que eu deixei secando. Vou precisar de betume, esse é a base de água. Com um pincel eu vou passar esse betume em toda a minha borboleta. Tanto aqui na lateral, aqui nas asas da frente da borboleta. Com o betume ainda molhado, eu venho com um paninho, esse pano está seco, eu vou tirar um pouquinho o excesso do betume, tá? Eu venho dando umas batidinhas e a borboleta, ela vai ficar um marrom, só que um marrom transparente. Eu faço esse processo nas duas asas e também vou pintar a parte de trás dessa borboleta, porque conforme a gente colar ela no pote, ela vai aparecer. Com o betume seco, agora eu venho com o pincel pituá, um pouquinho da pátina ouro velho e vou passar aqui na lateral da borboleta e na asa, para destacar esse relevo, esse trabalhado que a própria asa da borboleta tem. Para acabamento final, vou usar verniz geral, que ele é de brilho. Venho com pincel de cerdas macia, passo esse verniz em todo o meu pote, inclusive em cima do biscuit. Passo uma demão, deixo secar uns 40 minutos e venho com uma segunda demão. O verniz eu gosto que ele seque de forma natural. Verniz já secou, olha que brilho lindo que fica. Agora eu vou colar a borboleta. Vou usar a cola branca para artesanato, vou passar aqui no fundo da borboleta, dou uma caprichada nessa cola e se você quiser pode vir com um pouquinho da cola Bond, que é a cola instantânea. Vou colar a borboleta, ela meia caidinha aqui em cima da tag, tá? Parecendo que ela tá voando. Nosso baldinho finalizado, olha que graça que ficou essa reciclagem. Vocês gostaram? Eu amei. Deixa aqui no comentário o que vocês acharam. Essa borboleta, ela demora um pouco para secar, tá? Porque como ela fica um pouco pesada, então passa a cola branca e deixa umas horinhas secando. Aqui, na parte de dentro, eu não pintei, não vou fazer nada, tá? Se você quiser pintar também pode. Aqui na parte do fundo eu colei umas pérolas grandes para fazer de pezinho. Assim você evita que o baldinho fique em contato com a mesa ou com o chão, evitando o desgaste da tinta. Aqui você pode usar no seu ateliê para colocar lã, linhas que você usa, pode colocar tesoura, pincel, pode deixar em cima de uma mesa, né, como vasinho de flor, aí vai da sua criatividade. Olha que gracinha que fica como um vaso, para você deixar aí no seu cantinho do ateliê, em cima da mesa, dar de presente. Eu espero que vocês tenham curtido essa reciclagem. Eu vou ficando por aqui. Tchau, tchau, até o nosso próximo vídeo. Fui!